it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. Olá, belas! Olha eu aqui de novo com mais um tutorial para vocês. Escolhi para o vídeo de hoje olhos bem marcados em tom de rosa e a pele com contorno e iluminação. Vem comigo conferir? Eu começo aplicando com o pincel Kabuki para a base da Mary Kay da linha Time Wise na cor bege 5. Eu espalho bastante, inclusive nas laterais do rosto, nos contornos do nariz, para não ficar nenhuma marcação. E pode descer um pouquinho também no pescoço. Para fazer a parte de contorno e iluminação, eu uso a minha paleta de corretivos da Kryolan. Cada formato de rosto pede um tipo de contorno e um tipo de iluminação, e esse é o que fica mais legal para o meu formato de rosto. Nesse caso, eu usei um pincel de precisão para corretivo para poder fazer os desenhos. E essa cor que eu usei para fazer a iluminação é a D62. E a cor que eu usei para fazer o contorno, que é a parte mais escura, é da mesma paleta, a D13. E agora, para espalhar tudo isso, eu uso a esponjinha Beauty Blender úmida. Eu gosto de trabalhar com ela úmida. Então, eu vou espalhando, vou dando batidinhas bem de leve e espalhando as marcações. Eu começo pela cor clara e depois eu venho também dando batidinhas na cor mais escura. Esse processo é um processo mais demorado, vocês precisam ter um pouquinho de paciência, mas vai espalhando até chegar num ponto que você vê que o resultado está legal, não tem marcações, não está carregado, mas está mostrando que o rosto tem contorno e iluminação. E para selar todos esses produtos que eu passei na pele, eu vou usar um pó mais claro e um mais escuro. O claro, obviamente, eu vou passar onde eu usei o corretivo claro e o escuro, onde eu fiz os contornos com o corretivo escuro. Nesse caso, eu usei o Ivory 2 da Mary Kay e o Bronze 2. Para fazer a maquiagem dos olhos, eu usei em toda a minha pálpebra móvel um primer para olhos. E em seguida, eu peguei o jumbo branco da NYX, na cor Milk, e espalhei em toda a minha pálpebra móvel. Em cima desse lápis Milk, desse jumbo branco, eu vou aplicar uma sombra rosa opaca, bem clarinha. E eu aplico ela com pincel de esponja do canto interno até mais ou menos o meio da pálpebra. Em seguida, com um pincel de cerdas fofas, eu vou aplicar uma sombra marrom mais escura. E desse cantinho externo eu venho puxando a sombra, esfumando ela de leve, para ela fazer um degradê com esse rosa clarinho que eu já apliquei. E bem suavemente também eu puxo essa sombra para o meu côncavo e esfumo, para ela ficar bem clara, uma marcação bem suave, nada muito pesado, nada muito marcado. Com o pincel de esfumar, eu vou esfumando esse marrom para ele ficar bem suave e fazer um degradê mais bonito. Em seguida, com o pincel de aplicar sombras, eu venho aplicando um rosa mais escuro na transição entre o marrom e o rosa claro. E eu vou aumentando à medida que eu achar que ainda está claro esse rosa, que pode ficar mais marcadinho, eu vou acrescentando mais sombra. Com o pincel de precisão de cerdas fofas, eu vou aplicando uma sombra preta, opaca, bem no cantinho externo do meu olho, ao lado dessa sombra rosa mais escura que eu acabei de aplicar. Com um pincel de esfumar de cerdas mais fofas, eu vou esfumando esse preto, esfumando o cantinho, puxando um pouquinho para fora do olho, levando um pouco para o meu côncavo e fazendo o degradê entre o preto e o rosa. Abaixo da minha sobrancelha, eu aplico um lápis branco, esse eu contém 1 grama, e vou espalhando com o dedo para que fique mais uniforme. Eu não quero que apareça uma linha, eu quero que fique mais branquinho, porém uniforme. E logo em seguida eu aplico uma sombra iluminadora. Rente aos meus cílios inferiores, eu vou aplicar uma sombra marrom com um pincel fofo e vou esfumar esse marrom do canto externo em direção ao canto interno dos olhos. Em seguida, eu uso um delineador em gel para fazer o delineado gatinho. Esse delineador é o preto da Inglot. Ainda com o delineador em gel e um pincel fino, eu vou aplicando esse delineador bem rente aos meus cílios, do canto externo ao canto interno, ligando ao gatinho, ao cantinho do meu gatinho. E para o olho ficar mais marcado, eu vou aplicar um lápis preto dentro dos olhos, bem na linha d'água, do canto externo ao canto interno. Aqui eu já apliquei os cílios postiços e estou aplicando a máscara de cílios nos cílios superiores e inferiores.
E agora com o pincel Fan, que é esse em formato de leque, eu aplico o iluminador bem acima do blush. O iluminador dá um tchan, dá um toque especial à maquiagem, ele não pode faltar. Esse é o Soft and Gentle da MAC, um dos meus preferidos. E o batom que eu escolhi foi uma misturinha do Bahama da NARS com o Brave da MAC. Eu adoro essa mistura. E o resultado final é esse, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, que tentem reproduzir em casa e que, se postar nas redes sociais, me marquem, porque eu quero ver como ficou. Aguardo vocês no próximo vídeo. Um beijo, até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Show me what you got now, come on, make it worth my while. Give it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it.